Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Administração Financeira. Hoje, pessoal, a ideia desse vídeo é a gente dar sequência nos vídeos que a gente tem falado sobre sistemas de amortização, mas em específico sobre sistema de amortização constante. Então aqui, pessoal, esse vídeo vai servir para a gente tirar algumas dúvidas e resolver alguns exercícios com base em algumas características específicas que o sistema de amortização constante possui com relação aos demais sistemas de amortização. Ok? Então, pessoal, prestem bastante atenção nas características e daí se vocês tiverem dúvida durante o vídeo ou quando terminar o vídeo, fiquem à vontade em colocar as dúvidas que vocês tiverem logo abaixo, para a gente poder criar mais conteúdos com relação a sistemas de amortização, ok? Então vamos lá? O primeiro exercício ele diz o seguinte: um financiamento de R$36.000, então sem carência, deverá ser amortizado em 6 pagamentos mensais, de acordo com o sistema de amortização constante. A taxa de juros é de 2% ao mês. Ele quer então que a gente monte uma planilha com relação a essa situação. Então, pessoal, percebam que as principais características que quando a gente fala sobre sistemas de amortização são esses 5 itens que a gente vai ter que mencionar de uma forma ou de outra. Então, o período desse sistema de amortização ou dessa situação, então são 6 períodos sem carência. Então, a gente precisa, até o final do 6º período, não ter nada como saldo devedor. Ou seja, esse valor de 36 mil, ele vai ser amortizado período a período com base na amortização, então até chegar no último período zerado, ok? Depois, os juros, então, na verdade, antes disso a gente tem a amortização. O valor da amortização a gente vai conseguir sempre com base no saldo devedor do primeiro período, ou na verdade do período zero, que é o valor então de financiamento de R$36.000, dividido pela quantidade de períodos. Porque isso aqui foi acordado então em um sistema sem carências durante 6 períodos. Então, nesse caso, eu tenho que dividir esse valor durante 6 períodos de acordo com o sistema de amortização constante. Então, nesse caso, eu vou ter o mesmo valor de amortização durante 6 períodos. Depois, o valor dos juros a gente encontra sempre com base no saldo devedor do período anterior. Então, no caso do primeiro período, eu tenho que achar o saldo devedor do período zero e multiplicar pela taxa de juros referente àquele mês. Ou aquele período, na verdade. Então, nesse caso, é de 2% ao mês. A prestação, então, como a gente tem visto, inclusive nos outros sistemas de amortização, a prestação vai ser o valor da amortização mais o valor dos juros. Então, nesse caso, eu tenho que somar os dois para encontrar o valor da minha prestação. Então, vamos lá, pessoal, vamos montar essa tabela para a primeira situação. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber, pessoal, é justamente achar o valor da amortização. Para isso, como vocês podem verificar aqui, eu tenho que fazer o valor do saldo devedor dividido pela quantidade de períodos. Então, eu vou pegar 36 mil, dividir por 6 períodos. O que isso vai me devolver, então, um valor de R$6.000. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, R$6.000 é o valor da amortização que eu preciso passar para todos os períodos. Porque eu sei que é uma amortização constante. Então, dessa maneira, pessoal, fazendo o valor da amortização, a gente já sabe, então, o saldo devedor para cada um dos períodos. Porque o saldo devedor sempre vai ser o saldo devedor do período anterior menos o valor da amortização daquele período. Então, nesse caso, para o período 1, eu vou ter, então, um saldo devedor de 30 mil. Se eu fizer, então, descontando sempre 6 mil de cada um dos períodos, eu vou chegar no último período com um valor zerado. Já o valor dos juros, pessoal, o valor dos juros ele vai ser sempre referente ao valor do saldo devedor do período anterior. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar, então, 36 mil e multiplicar pela taxa de juros, que nesse exercício é de 2% ao mês. Então, nesse caso, 2% de 36 mil vai me devolver, então, um valor de R$720. Então, é sempre assim, 2% com base no valor de 30 mil para o segundo período, eu tenho que achar, então, o valor de R$600. Faço isso para todos e acho, então, qual que é o valor dos juros. Percebam, então, pessoal, que o valor dos juros, ele, então, sempre vai ser decrescente.
porque ele acompanha o valor do nosso saldo devedor. Então, nesse caso, já que a amortização permanece constante, o meu juros ele é decrescente, então a minha prestação também vai ser decrescente. Então percebam que no somatório de amortização mais juros, eu acho então o valor da minha prestação. Então, pessoal, percebam que dessa maneira a gente finaliza o nosso exercício montando o valor dos juros, da amortização, prestação e saldo devedor, que são as nossas principais características. Vamos para o exercício 2? O exercício 2 diz o seguinte: um empréstimo de 60 mil reais ele deve ser devolvido de acordo com o sistema de amortização constante em 120 prestações mensais, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Ele quer saber, então, construindo a planilha referente às 6 primeiras prestações dos 3 primeiros anos. Então, já que a gente está falando de 120 prestações mensais, a gente está falando de 10 anos. Então, nesse caso, o exercício ele quer saber somente os 3 primeiros anos e os 6 primeiros meses para cada um desses anos. Então, pessoal, aqui a gente já vai ter que fazer algumas inferências do que a gente já tem trabalhado com relação ao sistema de amortização. Observe o seguinte, vamos resolver os 6 primeiros meses. Então, seguindo a mesma ordem que a gente tem feito no exercício 1, então vamos lá, a amortização, a gente já sabe, a gente vai ter que fazer o valor do saldo devedor do período inicial, mais dividido pela quantidade de períodos que foi acordado para essa situação. Então, nesse caso, eu tenho que o valor da minha amortização é de R$ 500 mensalmente. Então, eu sei que isso aqui vai transcorrer durante 120 meses. Então, eu sei que a amortização, inclusive, nos próximos períodos e nos outros, é a mesma coisa. Vai seguir, então, com R$ 500 durante 120 meses. O meu saldo devedor ele é sempre com base no saldo devedor do período anterior menos a amortização. Então, nesse caso, se eu fizer durante esses 6 períodos, já que eu sei o valor da minha amortização, então eu sei que durante 6 períodos eu vou ter esses valores referentes ao meu saldo devedor. E para os outros períodos eu também consigo fazer de igual maneira. Então eu consigo passar. Para os próximos meses eu faço a mesma coisa. Então, dessa maneira, pessoal, a gente consegue preencher o saldo devedor, o valor das amortizações e agora o nosso próximo passo é o valor dos juros. Então, o valor dos juros... na verdade, a gente tem um ponto bem importante que a gente tem que mencionar. Para os próximos períodos, já que a gente não preencheu do período 7 ao período 12, que seria então de julho a dezembro do primeiro período, a gente tem que perceber que para a gente resolver os outros 6 períodos de cada um dos anos, então do primeiro, do segundo e do terceiro, a gente tem que fazer, então, sempre achar o valor do saldo devedor do período anterior ao que você está analisando. Então, nesse caso, já que a minha amortização vai acontecer com base no saldo devedor e os juros também, então, nesse caso, eu tenho que achar aqui o valor do meu saldo devedor, ele vai ser referente da seguinte maneira. Eu tenho que saber que durante 12 períodos eu vou acumular amortizações durante esse período. Então, nesse caso, eu preciso saber que o meu saldo devedor, então inicial de 60 mil reais, eu vou amortizando durante 12 períodos até chegar, então, ao valor anterior ao período que eu estou querendo analisar. Eu estou querendo saber, então, os primeiros meses do segundo ano. Eu tenho que saber, então, o último período, o saldo devedor do meu último período, para, então, continuar a resolver a minha questão. Então, nesse caso, eu tenho que subtrair do valor do meu saldo devedor um acúmulo de 12 períodos de amortização. Então, 12 períodos multiplicados pela amortização de R$ 500, eu vou ter que subtrair, então, do meu saldo devedor de R$ 60 mil, que é do meu período inicial. Então, nesse caso, eu acho que o saldo devedor do último período do primeiro ano é de R$ 54 mil, certo? Então, 54 mil, eu vou ter que, então, descontar da amortização para, então, saber, então, o saldo devedor do meu primeiro mês do segundo ano. Ok, pessoal? Da mesma maneira, eu faço com juros, eu tenho que balizar com referência ao meu saldo devedor do 12º período, e é a mesma coisa que eu faço com relação ao meu terceiro ano.
Eu tenho que saber o saldo devedor do meu 24º período, porque o saldo devedor vai depender disso e o meu juros também. Então, voltando aqui, pessoal, para o primeiro ano, os juros, então, ele vai ser referente a 1% com relação ao período anterior. Então, 1% de 60 mil, eu vou achar, então, o valor dos meus juros para o meu primeiro período. O que ele vai ser, então, referente a um valor de R$ 600. Então, já que eu estou achando 1% de um saldo devedor de 60 mil reais, eu sei, então, que o valor dos meus juros do primeiro período é de 600 reais. Ok, pessoal? Então, se eu passo isso para todos os períodos, eu vou achar, então... Opa, deixa eu só copiar aqui e passar para baixo. Então, eu acho o valor dos meus juros para cada um dos períodos. Como a gente tinha mencionado, o valor dos juros, inclusive do segundo ano e do terceiro ano, eu preciso ter com base no saldo devedor do último período de análise. Então, nesse caso, para o 13º mês, eu tenho que ter com referência ao 12º mês. Então, nesse caso, um juros de 1% com relação ao valor do saldo devedor de 54 mil, ele se refere, então, ao valor de R$ 540, e aí vai sempre levando com referência o período anterior. Ok, pessoal? Faço isso de igual maneira para o próximo período, então para o terceiro ano, e eu também vou achar o valor dos juros. A prestação, como a gente já tem mencionado, ele é um somatório da amortização mais o valor dos juros. O que nesse caso, então, se eu fizer os mesmos cálculos, eu vou achar um valor de prestação, por exemplo, para o primeiro período de R$ 1.100 no mês 1 para essa situação, R$ 1.095, R$ 1.090 e aí vai período a período. Então, se eu permanecer realizando esses cálculos para o segundo e para o terceiro ano, eu tenho esses valores e assim eu consigo preencher as tabelas dos 6 primeiros meses dos 3 primeiros anos. Ok, pessoal? Depois, exercício 3. O exercício 3 vai dizer o seguinte: então, um empréstimo de R$ 2.000, ele será pago em 5 prestações mensais, sendo que a primeira delas deve ser pago 30 dias após o empréstimo. Levando em consideração um juros de 10% ao mês pelo sistema SAC, qual o valor em reais da terceira prestação? Ou seja, pessoal, eu estou querendo saber, em específico, uma prestação com base no sistema SAC. Pessoal, aqui percebam que existe uma diferença bem significativa com o que a gente já tem mencionado, inclusive, no sistema de prestação constante. No sistema de prestação constante, pessoal, a gente tinha falado, então, que existia uma fórmula para a gente conseguir encontrar o valor da amortização, o valor dos juros e do saldo devedor com base no uso da HP12C. Isso porque a HP12C, então, ela segue uma programação uma programação comum dos sistemas bancários e ela facilita o teu cálculo. Como o sistema de amortização constante não é tão comum pelo sistema bancário, então não se utiliza muito a HP para resolver esses cálculos. Por isso, pessoal, percebam que a gente tem que utilizar a gente tem que entender muito bem sobre as fórmulas para a gente encontrar o valor da nossa prestação do período que a gente está querendo saber. Então, como a gente já tem mencionado, o valor da prestação sempre vai se dar de acordo com o valor dos juros mais o valor da amortização. Então, para isso, eu preciso encontrar as características referentes aos juros e à amortização. Para isso, em específico, com relação aos juros, já que os juros ele é o saldo devedor do período anterior multiplicado pela taxa, eu tenho que saber como é que eu acho o valor do meu saldo devedor do período anterior. Percebam que ele vai seguir a mesma lógica que a gente utilizou para encontrar informações do segundo ano e do terceiro ano do exercício anterior. Por quê? O saldo devedor de qualquer período ele vai acontecer com base no saldo devedor do período 0 menos, então eu faço a subtração do saldo devedor pelo valor da amortização multiplicado, então, pela quantidade de períodos que você tem interesse em saber. Então, nesse caso, se eu quero saber os juros do terceiro período, eu tenho que achar o saldo devedor do período anterior, do período 2,
e multiplicar pela taxa de juros referente ao mês. Então, nesse caso, qual que é o valor do saldo devedor do período 2? Se eu estou querendo saber o saldo devedor do período 2, então, nesse caso, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu preciso fazer o saldo devedor do período 2, ele vai ser saldo devedor do período 0 menos o valor da nossa amortização multiplicado pela quantidade de períodos. Essa amortização de 400, pessoal, vocês já sabem, porque a amortização vai acontecer com base no saldo devedor do período 0 dividido pela quantidade de períodos, que para a gente, então, vai acontecer da seguinte maneira. 2.000 dividido por 5 períodos, já que é o período contratual, eu vou achar, então, que a minha amortização é de R$ 400 de forma periódica. Então, é R$ 400 em 5 períodos. Nesse caso, como eu estou querendo saber o saldo devedor do período 2, eu multiplico, então, 2 períodos multiplicado pela amortização de 400 e subtraio isso do saldo devedor. Então, eu acho um saldo devedor de R$ 1.200. Sabendo o valor do saldo devedor, então eu retorno ao cálculo dos juros. Então, os juros do terceiro período vai ser 1.200 multiplicado por 10%, já que é o juros mensal. Eu vou achar, então, que os juros desse período é de R$ 1.200. Na verdade, é de R$ 120. Tem um zero sobrando aqui. Isso. Então, R$ 120 e é o valor da minha amortização. Juntando os dois, eu acho o valor da minha prestação, então, que vai acontecer da seguinte maneira. Sabendo, então, que o meu juros é de 120 e minha amortização é de 400, então aqui o valor da prestação é de R$ 520. Certo, pessoal? Como o exercício só está querendo saber o valor da prestação do terceiro período, a gente já resolve o exercício dessa maneira. Mas caso vocês queiram ter certeza, é dessa maneira que acontece o cálculo para cada um dos períodos e a gente consegue preencher a planilha dessa forma. Inclusive, deixa eu manter o mesmo formato para deixar para vocês aqui bem parecido. Isso. Então, fica dessa maneira. A nossa prestação de 520 responde o exercício. Exercício 4. O exercício 4 ele tem o seguinte enunciado. Então, considere a seguinte proposição e responda o que se pede. Um empréstimo de R$ 48 mil ele deve ser pago em 24 prestações mensais, com juros de 24% ao ano, pelo sistema de amortização constante. Ele quer saber, então, qual o valor dos juros da nossa última prestação. Então, nesse caso, já que eu tenho essa configuração e eu estou querendo saber um item específico, já que é o valor dos juros, percebam que a gente tem algumas situações que a gente já falou, já mencionou, e a gente já consegue resolver facilmente. Se eu estou querendo saber o valor dos juros da última prestação, uma informação que eu preciso de forma definitiva é o valor da amortização pelo sistema SAC. Como a gente já tem mencionado, o valor então da amortização vai acontecer pelo saldo devedor do período 0 dividido então por N períodos. Então, nesse caso, já que a minha amortização, já que o meu saldo devedor ele é no período 0 de R$ 48 mil, dividido então por 24 prestações mensais, eu tenho que a minha amortização vai ser de R$ 2.000 período a período. Então, a amortização do último período é de R$ 2.000. Isso já ajuda porque a gente consegue saber, inclusive, então, o saldo devedor do período anterior para a gente saber os juros do período que a gente está querendo saber. Pessoal, percebam que eu não preciso fazer nenhum cálculo milagroso para saber qual que é o saldo devedor do último período. Embora eu saiba que eu preciso fazer o valor do saldo, se eu fizesse então pelo cálculo que eu já mostrei para vocês anteriormente, se eu quero saber então que o saldo devedor, se eu estou querendo saber então que o saldo devedor do último período, ou do penúltimo período, que é o 23º, eu teria que então saber o saldo devedor do período 0 menos a amortização período a período vezes o período que eu estou querendo saber. Então, nesse caso, se eu acumular 23 períodos, multiplicar pela amortização de R$ 2.000 e subtrair do meu saldo devedor do período inicial, eu tenho que saber, então, qual que é o saldo devedor do período 23. Só que o problema, quer dizer, na verdade, a facilidade
é que o que acontece quando eu estou no meu penúltimo período? O valor da amortização do penúltimo período, ele é igual ao valor da amortização do próximo período, tendo em vista que é justamente o valor que eu tenho que amortizar para zerar, então, o saldo no nosso último período. Então, R$ 2.000 é justamente o quanto que eu tenho que tirar para zerar o saldo devedor da minha dívida. Certo, pessoal? Então, eu não preciso fazer nenhum cálculo para saber o valor do nosso penúltimo período. O que isso facilita bastante, porque quando eu tenho que achar o valor dos juros, eu já sei com base no que eu preciso calcular os juros. Só que prestem atenção que esse exercício, ele justamente está fazendo forçando a gente a achar uma equivalência de taxa, levando em consideração que a gente está falando de 24% ao ano, então uma taxa já anualizada e um período mensal. Então, deixando os dois na mesma base, eu consigo trabalhar então ou com uma prestação, um período anual, ou então com uma taxa mensal. Que nesse caso, então, eu transformei a taxa mensal só para a gente relembrar, então, como é que faz a equivalência de taxa. A equivalência de taxa, então, de uma taxa de 24%, eu tenho que fazer, então, 1 mais 24%, elevado, então, por uma fração de um período, que é o mês que eu tenho interesse em saber, dividido, então, por 12 períodos que já foram anualizados para essa taxa. Subtraio por 1, então, eu acho que a minha taxa de juros mensal é de 1,8088%. Então, nesse caso, se eu multiplicar R$ 2.000 por 1,8088%, eu acho então um juros de R$ 36,18. O que me dá então uma prestação de R$ 2.036,18. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente acha o valor dos juros para o período que eu estou analisando e finalizo a letra A para essa questão. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, não hesitem em perguntar. Fiquem à vontade. Depois, letra B. A letra B já diz o seguinte: caso tenha uma carência de 6 meses, qual o valor da última prestação? Qual que é o impacto que um período de carência possui no nosso sistema de amortização? Então, se, digamos, a gente capitaliza o valor dos juros ou não capitaliza, essa é uma informação muito importante, porque isso vai ter impacto direto no nosso exercício. Nesse caso aqui, a gente está capitalizando. Na verdade, eu não destaquei, pessoal, mas eu vou responder o exercício com base na ideia de uma capitalização dos juros. Então, caso tenha uma carência de 6 meses, qual o valor da última prestação, levando em consideração uma capitalização dos juros no período de carência. Isso. Então, dessa maneira, pessoal, levando em consideração que eu vou capitalizar os juros nesse período, então eu tenho que levar em consideração que isso vai influir no valor do meu saldo, do saldo devedor do período de pagamentos, da série de pagamentos. Então, observem como é que vai ficar a resolução do exercício. Como a gente já está falando que a gente vai capitalizar o valor dos juros, então o juros mensal de 6 períodos, se eu colocar uma função de juros compostos, então eu sei que ao final do período, ao final do 6º período, então eu tenho um saldo devedor em função de juros compostos, eu tenho que fazer o saldo do período, na verdade o capital investido, vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Então, aqui, se eu tenho então um capital de R$ 48.000 multiplicado pela taxa de 1,8088, já que é o juros mensal elevado a um período de 6 meses, então eu acho um valor do meu saldo devedor de R$ 53.450,54. Pessoal, por via das dúvidas, se vocês quiserem resolver isso ou de uma forma anualizada ou de uma forma mensal, o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu fizer, na verdade, ao invés de utilizar esse valor já da taxa equivalente de 24% ao ano para uma taxa mensal,
Se eu quiser utilizar o período anual, eu consigo. Se eu utilizar 24%, ao invés de utilizar 6 meses, eu utilizo então uma fração de, já que eu estou falando de 6 meses por 12 períodos, eu estou falando de 1 por 2. Então, nesse caso, eu vou achar um valor igual de 53.450,54. Ok, pessoal? Então, para resolver o exercício, já que eu estou querendo saber o valor da prestação do nosso último período, o que eu tenho que fazer é justamente começar, na verdade, com o valor da amortização, achar o valor dos juros e depois o valor da prestação, já que a prestação é o valor dos juros mais a amortização. Então, para iniciar, o valor da amortização é o valor do saldo devedor no período zero. Já que eu estou falando, então, que eu tive um período de carência, o meu saldo devedor, então, vai ser no começo, então, da minha série de pagamentos, é o valor final do nosso saldo devedor do último período de carência. Então, nesse caso, esse 53.450,54. Então, se eu fizer a divisão de 53.450,54 pelo valor da série de pagamentos, que continua sendo de 24 períodos, então se eu fizer a amortização com base no saldo devedor desse último período, eu tenho que achar então um valor de 53.450,54 dividido por 24 períodos, eu acho então um valor de 2.227,11 centavos. Então, esse valor é o valor da amortização durante todos os períodos. Então, eles se repetem durante todos os períodos de análise. Inclusive, esse aqui é o mesmo valor. Para isso, então, pessoal, o que falta para achar o valor da prestação do último período é saber o saldo devedor do período 23. Então, nesse caso, da mesma maneira que eu fiz no exercício anterior, eu sei que a minha amortização, o meu saldo devedor vai ser igual à minha amortização do período 23 para o período 24. Então, nesse caso, o que eu amortizo no penúltimo período é justamente o meu saldo devedor. Então, nesse caso, eu zero o meu saldo devedor no último período e finalizo essa minha dívida. Os juros, então, já que a gente está falando que os juros é com base no saldo devedor do penúltimo período, eu faço, então, uma multiplicação de 2.227 pelo valor dos nossos juros de 1,8088, eu tenho que achar, então, um valor de... Na verdade, o meu saldo devedor é esse aqui. Eu tenho que achar um valor, então, de R$ 40,28. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, se eu quero achar o valor da prestação, juros mais amortização, eu tenho, então, que a minha prestação final é de R$ 2.267,39. Ok, pessoal? Então, termino o quarto exercício e a letra B fica dessa forma. Exercício 5. O exercício 5, então, ele vai ser uma forma para a gente tentar resumir o que a gente já viu hoje, para entender, então, como é que a gente resolve essa planilha somente com essas duas informações. Como a gente já falou, para resolver isso aqui, pessoal, a gente tem que começar pelas informações que a gente já sabe. O valor dos juros é com base no saldo devedor do período anterior. O saldo devedor do período anterior eu não consigo achar, a não ser que eu saiba o saldo devedor inicial e o valor da amortização. O que, nesse caso, o valor da amortização eu consigo saber porque o valor da amortização é justamente o quanto que eu tenho que retirar do meu saldo devedor do penúltimo exercício para zerar a minha dívida. Então, 11.500 é justamente o valor da amortização que eu tenho que ter para esse último período para eu conseguir zerar a minha dívida. Então, 11.500, que é o saldo devedor do penúltimo período, esse menos a minha amortização, eu zero a minha dívida. Depois, sabendo então que o saldo devedor do período anterior ajuda a achar o valor dos juros, então eu sei que, na verdade antes, para resolver então o valor da amortização, eu sei que isso aqui se perpetua durante todos os períodos, então eu sei que 11.500 vai acontecer durante todos os períodos, e eu também sei que o somatório da minha amortização, ele tem que dar o saldo devedor do período inicial.
Ou seja, eu sei que a minha dívida inicial era no valor de R$ 69 mil, que se eu fizer da mesma forma durante todos os períodos, então eu sei que eu zero a minha dívida dessa maneira. Então eu sei que a amortização desses períodos, na verdade essas informações elas não acontecem, e os juros é com base no período anterior. Então se eu sei que os juros desse período é com base no saldo devedor do período 2, eu tenho que fazer o cálculo da seguinte maneira. Então, se eu sei que isso aqui, ele é uma fração com base nesse valor do saldo devedor do período anterior, a divisão de um pelo outro tem que me dar a taxa de juros. Então, a taxa de juros dessa operação foi no valor de 2,5%. Normalmente, então, referente ao período. Então, 2,5% ao período. Então, se eu sei já o valor da minha taxa de juros, eu sei que, então, o valor do saldo devedor do período anterior multiplicado pela minha taxa de juros vai me encontrar, então, todo o valor dos meus juros período a período. Então, pessoal, o exercício, então, já está encaminhado para o final, porque o valor da prestação é o valor da amortização mais o valor dos juros. Então, dessa maneira, eu sei que a minha prestação período a período vai acontecer dessa seguinte maneira. Então, pessoal, sabendo somente essa informação, então sabendo somente a informação do saldo devedor do penúltimo exercício, do penúltimo período, eu já consigo saber resolver toda a minha planilha, inclusive levando em consideração qualquer período onde eu tenha juros, independente se é no terceiro, no segundo, no quarto, tanto faz. Porque a forma de resolver sempre vai ter com base no saldo devedor. Então, o saldo devedor eu acho o valor da minha amortização, saldo devedor eu também acho o valor dos juros. Amortização mais juros, eu acho o valor da minha prestação, e daí eu finalizo o exercício. Ok, pessoal? Então, esses foram alguns exercícios, mais para a gente ter então uma familiaridade com as fórmulas e algumas características do sistema de amortização constante. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, em qualquer um dos exercícios, fiquem à vontade em perguntar, que é muito importante a participação de vocês e cada vez que vocês perguntam, ajuda também a criar mais conteúdo com relação ao que a gente está estudando. Isso é bom para vocês, é bom para todo mundo, ok? Então, deixem comentários, é muito importante para mim e para vocês e vai facilitar bastante no estudo de vocês. Então a aula de hoje fica por aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.